Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou o Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto bastante sério e muito polêmico. O caso Mariana Ferri. Bom, muito bem. Antes de mais nada, eu quero deixar bastante claro para todos vocês, meus queridos amigos. Eu não estou aqui para avaliar a sentença do juiz, certo? Para dizer se é justa, se é injusta. Não, eu não estou aqui para dar a minha opinião pessoal. Eu estou aqui para convidar todos vocês a entender os fatos junto comigo, ok? Tudo bem? Vamos fazer uma análise técnica a respeito da questão, ok? Tá? Até porque eu não sou advogado da causa. Eu não tive acesso aos autos. Veja, por quê? Porque o processo corre em segredo de justiça. Então eu não posso dar a minha opinião técnica. Por quê? Porque eu não tive acesso aos autos, ok? Tá? Bem, a mídia publicou, né, começou a disseminar a seguinte informação: não existe estupro culposo, certo? Muito bem. E aí todo mundo embarcou nessa, todo mundo embarcou e todo mundo começou a postar, né, nas redes sociais, não existe estupro culposo, não existe estupro culposo e assim por diante. Não existe, não existe, não existe. Será? Será? Vamos entender. Vamos entender, vamos com calma. Aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Existe estupro culposo? Existe ou não existe? A resposta é depende. Isso. Por incrível que pareça, ao contrário do que todo mundo está falando nas redes sociais, a resposta é depende. Certo? Vamos com calma, vamos devagar, vamos entender a questão, que é muito mais complexa do que parece. Eu insisto, não estou aqui para dar a minha opinião pessoal a respeito do processo que está correndo em segredo de justiça. Certo? Muito bem. Os fatos. Trata-se de uma acusação de estupro de vulnerável, certo? Que teria ocorrido em 2018, onde a referida jovem estava numa festa, numa balada, alguma coisa assim, né? E acompanhou o acusado, o réu, né, o empresário, a um quarto, um recinto, e lá houve a relação sexual. Não sei, não posso afirmar necessariamente que houve estupro. Eu não sou testemunha, eu não estava no local. Eu não posso afirmar, eu não li os autos. Vamos analisar com cuidado. Vamos olhar esse caso com cuidado, ok? Muito bem. E aí, ela fez o boletim de ocorrência e o Ministério Público ofereceu a denúncia, nascendo assim este referido processo, né, acusando o réu de estupro de vulnerável. Muito bem. Primeira coisa, vamos analisar com bastante cuidado. Primeiro, o Código Penal tem no seu artigo 1º o princípio da anterioridade, ou seja, vamos lá. O que o artigo 1º do Código Penal diz? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, uma conduta só é crime se estiver positivada no Código Penal ou em lei extravagante. Ponto. É crime. Está na lei? É crime. Não está na lei? Não é crime. É assim que é. É assim que funciona. Correto ou não, é assim que é. Ok? Tudo bem? Vamos continuar.
O promotor de justiça, na peça de alegações finais em memoriais, levantou a polêmica, né, sobre a qual todo mundo está falando. Trata-se de estupro culposo. Aí eu volto à pergunta do começo. Existe estupro culposo? A resposta é depende. Muito bem. Depende do quê? Depende do que a mídia quis dizer. Se a mídia quis dizer o seguinte, primeira hipótese, não existe previsão legal para o crime de estupro de vulnerável na modalidade culposa. Se foi isso que a mídia quis dizer, está correto. Ou seja, repetindo, não existe previsão legal para o crime de estupro de vulnerável na modalidade culposa. Se foi isso que a mídia quis dizer, está correto. Segunda possibilidade, se a mídia disse o seguinte, não existe de maneira alguma, seria impossível o crime de estupro de vulnerável na modalidade culposa. Essa segunda hipótese, se foi isso que a mídia quis dizer, está errado. Por incrível que pareça, está errado. A mídia se enganou, está redondamente enganada por falta de conhecimento no assunto. Mas, doutor, como assim estupro culposo? Como é que pode acontecer isso, doutor? Não complica, explica. Explico. Vamos lá. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar uma mocinha de 13 anos, que já tem o corpo todo desenvolvido, né? Já tem corpo de mulher, já é grandona, né? Tem aquele corpo de mulher, certo? Aparenta mais idade do que realmente tem. E aí ela engana os pais, certo? Fala que vai dormir na casa de uma amiga, né? E chega na casa dessa amiga, vai pra balada. Põe roupinha de balada, roupinha de mulher, não roupinha de menina. Põe maquiagem pesada no rosto. Tá parecendo uma mulher. E aí ela vai pro barzinho, vai ou pra balada, que seja, né? Mente a idade quando o rapaz conhece um rapaz, o rapaz pergunta a idade, ela fala que é 19, que é 20, ok? Tá? E aí o rapaz leva ela para um motel e eles têm uma relação sexual naquele motel. Certo? Muito bem. Vamos lembrar de estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Então, ter relação sexual ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, de 13 anos para baixo. Independe do consentimento, ainda que a menina esteja apaixonada pelo rapaz. É crime de estupro de vulnerável? É. Esse exemplo que eu dei, esse rapaz cometeu crime de estupro de vulnerável? Sim. Mesmo a relação sexual tendo sido consentida. Porém, olhem as circunstâncias que envolveram esse fato. A menina estava numa balada às 3 horas da manhã, com aquela roupa, ela tem o chamado corpão, tem um corpo desenvolvido, não parece uma menina de 15 anos, não parece, e mentiu a idade. Então, esse agente caiu em erro. Ele foi enganado pelas circunstâncias. É o chamado erro de tipo. Existem várias espécies, eu vou explicar uma só. É o artigo 20 do Código Penal, que diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Cuidado, se previsto em lei. Certo? Então, nesse caso, ele cometeu estupro de vulnerável
sem saber, porque a menina mentiu a idade, aparentava ter mais idade e ninguém espera encontrar uma menininha de 13 anos no barzinho, na balada, às 3 horas da manhã. Isso é erro de tipo, ou seja, é a falsa percepção da realidade que levou aquele agente ao erro. Então, eu volto a dizer, cuidado, eu não estou aqui defendendo o réu, não estou aqui defendendo o réu, muito menos acusando a vítima. Eu só estou mostrando institutos do direito penal e eu vou mostrar o porquê da sentença, sem dizer se ela foi justa ou não, apenas o porquê, certo? Muito bem. A tese da defesa foi justamente essa, o artigo 20 do Código Penal, erro de tipo. Bom, a vítima alegou que estava entorpecida por alguma substância. Ok, ela alegou. Porém, vejam. Porém, algumas testemunhas disseram que ela estava agindo normalmente. Outras testemunhas disseram que ela aparentava estar sob efeito de alguma substância entorpecente. Ela não lembra do que aconteceu. O motorista do Uber que a levou embora disse que ela aparentava estar sob efeito de alguma substância, né, entorpecente, ou álcool, ou algum outro tipo de droga, alguma outra coisa. Então, o juiz ficou sem saber quem é que está falando a verdade? Se é a testemunha desse lado ou a testemunha desse lado. As testemunhas daqui diziam uma coisa, disseram uma coisa, e as testemunhas daqui disseram outra coisa. Disseram outra coisa. Ok? Esse caso que eu falei da menina seria um caso de estupro de vulnerável na modalidade culposa. Vocês entenderam? Esse caso da menina de 13 anos com o rapaz, ele teria cometido o crime de estupro na modalidade culposa. Lembra do artigo 20? Exclui o dolo, mas não a culpa, desde que esteja previsto em lei. Então, se uma conduta não está prevista em lei, o fato é atípico, não é crime. Lembra do artigo 1º? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Uma conduta está na lei, é crime. Não está na lei, não é crime. O que não existe é a previsão legal, a positivação da modalidade culposa no crime de estupro de vulnerável. É isso que não existe. A modalidade culposa prevista em lei. É isso que não existe. Ok? Então, foi por isso que, aliás, que o promotor colocou em alegações finais e memoriais, ele colocou o estupro de vulnerável culposo. Né? Não tem previsão legal, mas no mundo fático existe. Existe. O que não existe é a previsão legal, não existe a positivação do instituto, portanto é fato atípico. Mas não foi essa tese que o juiz utilizou, na sua sentença. Em parte alguma, ele citou o estupro de vulnerável culposo. De forma alguma. O que o juiz disse? Ele absolveu porque há insuficiência de provas, porque o que não se sabe é se ela estava suficientemente entorpecida, embriagada, a ponto de não oferecer resistência. Certo? Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 217-A do crime de estupro de vulnerável diz: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas, né, na cabeça do artigo, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, o agente tem que ter conhecimento da vulnerabilidade
da vítima, seja ela por problemas mentais, seja ela por entorpecimento de qualquer substância, seja ela por ter idade abaixo dos 14 anos, de 13 anos para baixo. O agente tem que ter esse conhecimento da vulnerabilidade da vítima. Caso contrário, o fato é atípico. Por que atípico? Ou seja, não é crime, porque não existe previsão legal. Certo? Então, a afirmação da mídia está incorreta se ela quis dizer que seria impossível acontecer. Nesse caso, a mídia está completamente enganada. Ok? Então, eu convido a todos os senhores, vamos analisar com calma tudo que a mídia fala. Vamos ter senso crítico e analítico em relação ao que a mídia fala. Eu não posso afirmar que houve estupro. Veja, a palavra da vítima é suficiente para embasar uma condenação? Não. Não. Então, na dúvida, o juiz tem que seguir o princípio indúbio pro réu, ou seja, absolver o réu, porque é admissível absolver um culpado, mas é inadmissível condenar um inocente. Isso é muito importante. O princípio basilar do processo penal é a descoberta da verdade real. Ok? Em relação à forma como a moça foi tratada, eu não posso, para mim, é meio difícil dar uma opinião, porque eu não assisti a audiência inteira. Eu não sei se o juiz e o promotor realmente foram omissos. Eu não assisti a audiência inteira, eu assisti apenas alguns trechos, né? Em relação ao advogado do réu que tratou a moça daquele jeito, né? O Código de Ética e Disciplina da OAB fala, no artigo 44, deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito. Com respeito. Então, a OAB de Santa Catarina abriu sindicância para investigar o caso. O Conselho Nacional de Justiça está tomando as providências cabíveis. Ok? Então, eu insisto, eu não dei a minha opinião pessoal. Se a sentença do juiz foi justa ou injusta, ele absolveu porque ele entendeu que não havia provas suficientes. E na dúvida, o julgador deve absolver. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.